Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Algoritmos de Programação 1. Hoje a gente vai ver a parte 07, Estruturas de Repetição 3, onde também a gente aborda como fazer validação dos dados. Então, vamos lá dar uma acompanhada. Nessa parte da estrutura de repetição, então, e validação de dados, a gente vai ver a parte nova de um comando que é faça enquanto. Vamos dar continuidade aqui. Uma ideia é identificar a necessidade de validação de dados. Ver como que a gente pode fazer essa validação de dados, tem duas formas diferentes. E a sintaxe nova desse comando de repetição do tipo faça enquanto. Nós já vimos até o momento um comando chamado enquanto. Enquanto uma condição executa o bloco. Agora a gente vai ver uma variação que é essa estrutura aqui do faça enquanto. E ver alguns problemas ali que requerem o uso dessa estrutura de repetição, com algumas aplicações de técnicas aí para a gente dar uma acompanhada. Então, a validação dos dados, por que ela é importante? Muitas vezes você tem um enunciado que trabalha com valores e você tem que ter garantia de que o usuário está informando esses valores de maneira correta, né? Então, a gente pode fazer essa validação de dados utilizando-se condição. A condição pode ser usando um se determinada condição, então, né? Ou mesmo o enquanto. Enquanto a condição faça, são duas formas aí de validação de dados. Vamos ver exemplos na sequência. Neste problema aqui, escreva um programa para computar os resultados de uma pesquisa realizada com 50 pessoas, em que responderam a pergunta: você gosta de futebol? O programa deve informar quantas pessoas responderam S e quantas responderam N. Então, o que a gente teria ali? A gente teria, na saída, um contador de respostas sim e um contador de respostas não. Por exemplo, o quant S aqui seria o contador de respostas sim e o quant N, o contador de respostas não. Na lógica, você teria que fazer uma repetição aqui de 50 vezes, né? A pergunta, gosta de futebol? E aí vem a resposta. E a resposta, se for sim, você vai somar 1 no contador de sim, se for não, vai somar 1 no contador de resposta não. Poderia ser alguma coisa desse tipo aqui. Caractere resposta, um inteiro, conte 0, conte S, conte N. Como são contadores, né, esses contadores aqui já são inicializados com 0, né? A gente viu em aulas anteriores aí que o contador, normalmente, ele vai ser inicializado com 0 para você incrementar de 1 em 1, né, e ter o total que está sendo contado. Aqui foi usada a estrutura do para, né? Então, ora, para um conte, que é essa variável auxiliar aqui, igual a 1, enquanto esse conte for menor ou igual a 50, e em cada laço ele vai incrementar o conte de 1, quer dizer, esses três parâmetros aqui significa inicialização, condição e o incremento. Em cada laço ele executa esse incremento aqui. Abriu chaves, fecha chaves lá embaixo, né? E aqui dentro tem o nosso programa. Tem um escreva, gosta de futebol? S ou N? Leia da resposta. Se a resposta for igual a S, ele vai somar 1 no conte S. Se não, ele vai somar 1 no conte N. Agora, como que a gente vai garantir na entrada de que seja apenas colocado S ou N, que é o que está pedindo aqui, né? Que a resposta venha com S ou N. Esse aqui é o problema da validação dessas entradas que estão sendo colocadas. É aí que a gente entra com esse esquema de validação de dados, que é importante para que funcione o programa corretamente. Poderia ser alguma coisa desse tipo assim, ó, na validação. Depois que você tem lá o escreva gosta de futebol e leia a resposta, você fazer um enquanto, verificando
as condições. Enquanto a resposta não for igual a S, a resposta não for igual a N, ele vai dar uma mensagem de erro, digite S ou N, e faz a pergunta de novo, gosta de futebol, sim ou não? E lê a resposta. Então, nessa situação aqui, isso ficaria repetindo sempre que tivesse informação errada. Se você colocasse um X, ele ia dar um erro e voltava a perguntar. Botar X de novo, ele dá um erro e volta a perguntar. Ele só vai para frente aqui quando tiver S ou N, ok? Essa seria uma das formas de você fazer a validação usando esse enquanto. Poderia ficar, então, dentro daquela estrutura que a gente tinha lá, dentro do para, você tem aqui o escreva, o leia, e aí colocava essa validação. Enquanto esse item aqui, né, checando para ver se a resposta é igual a S ou N. Essa seria uma alternativa aí de fazer essa validação. Uma outra estrutura de repetição que existe é essa estrutura faça enquanto. Então, vamos entender como é que ela funciona. A forma de você colocar a sintaxe no Portugal é essa daqui. Faça abrir colchetes ou abrir chaves, né? Aí o bloco e o enquanto lá no final. Então, agora, a condição está aqui no fim. Vai fazer esse bloco aqui enquanto for verdade. O que tem de diferente aqui no nosso fluxo, se a gente olhar, é que ele vem executando, ele vai fazer esse conjunto de instruções. Depois, ele vai verificar. Se a condição for verdade, ele volta a repetir. Se for falso, ele vai adiante. No caso do que a gente tinha aprendido até agora, testava a condição antes. Enquanto a condição fosse verdadeira, ele repetia o bloco. Agora, a diferença é que ele faz uma vez esse bloco e depois ele testa. Quer dizer, se for falso, ele já executou uma vez. Uma vez ele executa o bloco e depois, se for falso, ele vai adiante. Se for verdadeiro, ele continua executando. Então, inverte um pouco a lógica, né? O faça enquanto tem essa característica. Primeiro executa o bloco para depois testar. E na outra situação, o enquanto, primeiro testa para depois executar o bloco. É o que ele explica aqui na sequência, né? Enquanto versus faça enquanto, tá? Ó, o enquanto tem essa característica aqui, né? Você tem essa necessidade de fazer a pergunta, gosta de futebol, ver a resposta, e aí ele vai fazer um teste, ó, testando se a resposta, né, enquanto não for S e não for N, ele vai me dar mensagem de erro e volta a ler. E aqui tem uma forma um pouquinho mais fácil até, né, porque você já automaticamente faz o primeiro bloco. Então, faça, escreva gosta de futebol, leia a resposta, e aí, enquanto a resposta não for S e a resposta não for N, ele volta a repetir. Então, não há necessidade de fazer separado lá. Primeiro fazer a leitura para testar e depois repetir. Aqui já o bloco inicializa fazendo uma vez o que está dentro desse bloco. E aí depois ele testa, né? Então, no enquanto, o teste de condição é feito no início, lá. E no faça aqui, né, é feito o teste no final, tá? Essa é a diferença. Se a resposta aqui não for S e não for N, então ele vai pedir, né, para fazer novamente o escreva e o leia. Tem um programa aqui de exercício. Escreva um programa para exibir a soma de todos os números pares entre o limite inferior e o limite superior. Então, nesse exemplo aqui, é importante que o limite inferior seja um número menor do que o limite superior. Então, a ideia é testar para que, primeiro, verifique se realmente o limite inferior é um número menor do que o limite superior, para depois fazer a execução. Então, mostrando aqui, o detalhe é que você tem que fazer essa validação. Como é que poderia ser essa validação? Eu já tenho um programa pronto ali para mostrar na sequência, né? Então, o limite inferior e o limite superior tem que ser realmente coerente, não pode ser diferente, né? E aí depois, o processamento é só ver se o número é par, e aí faz a
a contagem de números pares, né? Vamos dar uma olhada neste programa, só para a gente acompanhar. Então, ó, soma dos pares entre os limites. Eu vou considerar aqui essas variáveis, LI para limite inferior, LS para limite superior, e o total de pares que está inicializado como zero. Ó, aqui tem o faça enquanto, ó. Veja que ele vai pedir isso daqui. Informa o limite inferior, leia o limite inferior. Informa o limite superior, leia o superior. E aí ele testa. Enquanto o limite inferior for maior ou igual ao limite superior, ele vai repetir isso daqui. A situação de erro para nós é essa daqui, ó. O limite inferior ser informado maior ou igual ao superior. Então, não pode acontecer. Se isso acontecer, ele volta a pedir limite inferior e superior para que realmente seja coerente. O inferior menor do que o superior, ok? Então, esse faça enquanto aqui é um exemplo de validação destes valores que estão sendo digitados. Na sequência, aqui eu já coloquei uma construção um pouquinho diferente. Eu defini uma variável SLI, ela poderia estar lá em cima, no início, mas eu fiz aqui de propósito porque resolvi definir ela aqui nesse ponto, criei uma variável nova, então isso pode ser colocado na sequência do programa inteiro, SLI, recebendo aquele valor de LI ali que foi informado. Então, o que foi digitado aqui, ele salvou, é o salvo LI. Já vou mostrar daqui a pouco por quê. Porque na hora de escrever aqui, ó, total de números pares entre o salvo LI e o limite superior, os dois. E aí tem aqui o contador. Muito bem, vamos ver como é que foi feito o contador. Tem um para. Lembra que o para tem inicialização, condição e incremento. A inicialização aqui, eu estou usando o próprio LI, que é o limite inferior, sem problema nenhum. Então, ele vai começar deste valor que tinha no LI. Em cada incremento, em cada laço, ele vai fazer LI mais mais. Essa instrução LI mais mais é equivalente a LI igual a LI mais 1. Então, está incrementando 1 no limite inferior. Então, ele começa a partir desse limite inferior, incrementando 1 em cada laço, e ele vai fazer isso enquanto esse limite inferior for menor que o superior. Então, faz esse laço aqui. Dentro do laço, ele faz uma verificação. Se o limite inferior, percente 2, que significa, né, dividir o LI por 2 e comparar o resto dessa divisão, se o resto da divisão de LI por 2 for igual a zero, significa que é um número par. Qualquer número dividido por 2 que o resto é zero é um número par. Então, se LI percente 2 igual a zero, soma 1 no total de pares. Essa expressão aqui, total P mais mais, também significa total P igual a total P mais 1. É incremento de 1 nessa variável, assim como aqui, incremento de 1 no LI. Então, com isso aí, ele vai contando os números pares, né? Escreva o total de números pares entre esses dois. Como aqui eu estou mexendo no LI, estou incrementando 1 nele, se eu deixasse aqui só o LI, ele estaria mostrando um valor diferente do que aquele que foi informado lá. Por isso que eu salvei aquele valor informado lá no salvo LI igual a LI, tá? E aí, então, se a gente rodar, colocar, tipo assim, 4 e 10, ele vai dizer que os limites entre 4 e 10 têm 3 números pares. Vamos rodar de novo e botar limite inferior 88 e o superior 7. Aí é uma condição de erro, né, porque está invertido, ele não vai aceitar. Então, vamos colocar limite inferior 5 e o superior 88, por exemplo. Aí ele faz as continhas e deu 41 números pares entre esses dois limites, ok? Isso aí é o exemplo que a gente tinha para mostrar aqui dentro daquele contexto ali que foi apresentado no problema. Então, resumindo nessa aula de hoje, né? Importante a validação de dados, que é uma forma de garantir que os dados digitados vão ser aceitos apenas se estiverem corretos, dentro daquilo que você está esperando que seja informado, e que essa validação normalmente é feita com estrutura de repetição. Pode ser com se, pode ser com enquanto, ou com faça enquanto, né? E a mais adequada, a gente viu, é essa faça enquanto ali, porque
e faz o teste de condição no final. Primeiro executa o bloco e depois faz o teste de condição. Então, essa aqui é a instrução nova que a gente aprendeu na aula de hoje, e eu faço enquanto tem essa estrutura aqui, ok? Aí agora tem mais uma lista de exercícios aí para vocês praticar. Então, é isso que a gente tinha para apresentar aí nessa aula. Deixa eu retornar aqui. Lembrando que esse tipo de aulas que a gente está tendo, né, dada essa condição aí de estar no afastamento social, e a gente espera que vocês estejam aproveitando aí, mas tendo qualquer dúvida, pode me acionar via e-mail ou via WhatsApp, que a gente responde aí sem problema algum. Muito grato para vocês aí por assistirem mais essa aula. Obrigado.